que é igreja? Qual o significado da palavra igreja? O que significa para nós a igreja? Você participa da igreja? Você se considera igreja? Estas perguntas e outras nós vamos estar buscando responder nessa série de vídeos que nós vamos estar fazendo sobre igreja. E como eu sempre digo, se você se interessa por este assunto, vem comigo e vamos pro vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre igreja. Este é um terreno pedregoso, complicado, mas é um assunto que importa para todos aqueles que comungam da sua fé em Jesus Cristo. E eu não posso fugir desse tema e tampouco posso deixar de falar aquilo que a palavra de Deus diz a respeito desse tema. E eu digo que ele é pedregoso porque aonde existem pessoas, existem problemas. Você pode ver, junta duas pessoas, mais cedo ou mais tarde você terá problemas. E isto faz parte do cotidiano, faz parte do andar, faz parte do caminhar da nossa sociedade. Mas enfim, nós vamos abordar esse tema porque eu vejo com relevância para que nós venhamos ter um entendimento mais profundo a respeito do tema igreja. Então, vamos lá? Bom, a primeira coisa a se entender é de onde deriva, de onde veio a palavra igreja. E aqui já começa um pequeno problema, você já vai entender. Eu digo que é um pequeno problema porque a palavra igreja ela foi traduzida do latim ecclesia, que também é uma tradução da palavra eclexia, do grego. E esta palavra, no grego, ela tem um significado, que é sair para fora ou tirar para fora os seus cidadãos. Para quê? Eles se reuniam e o cunho das suas reuniões era político. Era no sentido de se reunirem para tomarem decisões a respeito da convivência em sociedade. O que eles fariam, como fariam, e ali eles se reuniam. E nestas reuniões, eles tomavam essas decisões e logo após estas decisões, tudo definido, voltavam para sua casa. E daí também deriva algumas palavras, como política, né? Porque a política também, ela deriva destas reuniões, né? Da polis, de onde vem política, ou seja, da cidade. Então os cidadãos se reuniam, ali eles debatiam, ali eles conversavam e chegavam às conclusões. Ok, e ali estava estabelecida a maneira ou a forma como eles iriam viver. Pronto, voltavam para suas casas e até que fossem convocados novamente para irem para estas reuniões. Feito isso, nós temos que entender que a Bíblia, originalmente, ela foi escrita em hebraico. Depois foi traduzida para o grego. E no hebraico, a palavra igreja, ela é uma derivação da palavra kahal, que significa assembleia ou uma convocação. Também, e por isso eles traduziram assim, porque também uma convocação é um chamado. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós vamos ver que esta convocação, esta chamada, ela tem um cunho um pouco diferente. Não é para tomar decisão, mas é para uma apresentação real. Ou seja, é uma convocação de um rei chamando os seus súditos ou chamando seu povo para apresentar as leis que estavam estabelecidas e a partir daquele momento os súditos deveriam andar daquela maneira ou daquela forma. Então não tinha nada a ver com o povo tomando decisão. Muito ao contrário, era uma convocação, era um chamado para que eles ouvissem
as leis que estavam estabelecidas. Nós encontramos isso lá em Deuteronômio, capítulo 9, 10. Se você olhar todo o capítulo 18, é uma convocação de Deus, para a apresentação das leis, né? Nós conhecemos isso também como os 10 mandamentos, ou seja, é um rei chamando os seus súditos para lhes apresentar as leis. Então a origem da palavra, ela já começa uma confusão ali, porque algumas vezes as pessoas elas acham que igreja é apenas uma reunião de pessoas que foram chamados para fora. Não. Igreja é uma reunião de pessoas, sim, que foram chamadas para ouvir os decretos reais, ou seja, ouvir a sua palavra. Então há um objetivo diferente nesse contexto. E esta é a primeira das coisas que nós precisamos entender sobre a igreja. Então a igreja, ela é uma convocação de Jesus, é uma convocação de Deus, fazendo com que a gente saia de onde nós estamos, né, e nós venhamos ir para onde Ele está. Para quê? Para ouvir os seus decretos, ouvir as suas leis. A segunda coisa que nós precisamos entender sobre a igreja, que além de ela ser uma convocação para que eu escute o rei, para que eu ouça o que o rei tem a dizer, a segunda é que eu preciso compreender que é também a necessidade de segui-lo. Em outras palavras, eu não volto mais para minha casa, eu não volto mais para o meu cotidiano, eu não volto mais a viver da mesma maneira, ou seja, a partir de agora eu vou segui-lo. Nós vamos ver Jesus falando isso diversas vezes. Nós vamos ver Jesus convocando os discípulos para segui-lo. Nós vamos ver Jesus convocando as pessoas para segui-lo. Então, seguir a Jesus é a segunda etapa da igreja. E, em outras palavras, eu vou abandonar, é uma espécie de abandono pessoal. E isso é fato, é um abandono pessoal. É quando os meus planos, os meus projetos, os meus desejos passam a ser secundários e a vontade do rei, a lei do rei passa a ser o meu maior interesse, passa a ser a minha maior busca, a minha maior procura. Ou seja, eu passo a obedecê-lo, eu passo a segui-lo, eu passo a imitá-lo, conforme também Paulo diz, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E é importante nós entendermos então que se nós queremos ser igreja, isso tem a ver com renúncia pessoal. A terceira coisa que nós precisamos aprender sobre igreja é que a igreja ela vive de unidades de propósito. Observe que Jesus ele fala sobre unidade lá em João 17, quando ele explica também, ele fala sobre a videira, ele diz o quê? Aquele que estiver ligado em mim. Quando em João 17, como eu citei, ele diz o quê? Que todos sejam um, assim como nós somos um. Então você percebe que o princípio da unidade, ele é estabelecido. Então a gente vê, quando fala de igreja, fala da videira, e precisa estar ligado. Quando Paulo explica sobre igreja, ele explica chamando a igreja do quê? Corpo. Corpo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você já casou com alguém, quando você ou se interessou por alguém, namorou alguém, quando você faz isso, eu te faço uma pergunta. Você apenas se interessou ou casou apenas com uma parte da pessoa ou você casou com o todo? Antigamente, né, se falava, eu vou pedir a mão da fulana, ou fulano pediu a minha mão em casamento. Você consegue imaginar a cena, alguém entrando apenas com uma mão numa cesta diante do altar para que uma pessoa case com a mão? É hilário. Mas é isso que acontece muitas vezes, as pessoas elas dizem, não, eu amo a Cristo, eu quero a Cristo, mas elas querem apenas casar com a cabeça e não com o restante do corpo. Não, é preciso entender a unidade de propósito, para que todos sejam um. Olha bem, para que todos sejam um. Este é o chamado de Cristo,
para a igreja. E você pode observar que quando ele fala com Pedro, ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E não tem como você dizer, e eu vejo muitas pessoas dizendo: eu sou igreja, eu sou igreja. Não, eu não sou igreja. Eu não sou igreja. Igreja, ou seja, assembleia, é quando reúne duas pessoas. Não existe assembleia de uma pessoa, não existe reunião de uma pessoa. Vou fazer uma reunião comigo mesmo? Não. Então é preciso compreender que este chamado é para muitos. E o próprio Jesus, ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Então este chamado é particular, mas a caminhada é em conjunto. A caminhada tem que acontecer juntos. E é importante entendermos isso. Por quê? De repente a gente fica lá chateado: mas na igreja tem um monte de gente que não vale nada, que não presta, tem um monte de gente que trai, que engana, que isso e que aquilo. Exato. E vai ter. Jesus mesmo disse que isso aconteceria. Porém, é necessário compreender a necessidade que a igreja precisa encontrar projetos, a igreja precisa seguir as leis, as ordens do seu Senhor, do seu Rei, em conjunto. O ide do Senhor, ele não é apenas para segui-lo. O ide do Senhor não é apenas para eu ganhar almas. O ide do Senhor é para que eu vá até o fim junto com os meus irmãos. Olha só, gente, nós estamos aqui chegando no final desse vídeo, mas nós vamos continuar nesse assunto. Na semana que vem, nós vamos falar mais alguns pontos a respeito da igreja e a necessidade real que ela tem nas nossas vidas. Nós vamos aprender algumas coisas muito importantes sobre a igreja. Tá bom? Eu espero que esta palavra tenha te ajudado. E se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre este assunto, eu te convido a participar conosco das nossas reuniões. Olha bem, todas as quartas-feiras às 19h30 e domingos às 18 horas. O nosso endereço vai aparecer aí para você, tá bom? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau aí. Fica na paz.